Faltando 16 minutos para as 11 horas da manhã, temperatura é 21 graus e 8 décimos. Recebemos aqui no estúdio da Rádio Independente a próxima presidente da ACIL, da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, a Graciela Black. A posse ocorre na sexta-feira, a posse da Graciela Black e da nova diretoria da ACIL. Muito bom dia, seja bem-vinda, Graciela. Bom dia ouvintes, bom dia Rita, Nicolas e Ricardo. Bom dia. Obrigada pelo convite. Então a gente começa falando justamente em relação a essa posse que ocorre na sexta-feira, né? A eleição já foi realizada, formalizada, tudo direitinho, e a posse ocorre na sexta-feira. Expectativa, Graciela, em relação a essa atividade, né, que chegou... a gente conversava aqui em off também com uma inspiração em uma outra mulher que também foi presidente da ACIL, a Aline Eggers, que é a tua amiga. Então, qual é a expectativa em relação a essa novidade na tua vida? Bom, para mim vai ser uma coisa muito nova. Claro que eu estou desde 2010 na ACIL, mas os últimos 4 anos como vice-presidente administrativa. Me envolvi bastante, só que agora muda muito. Então, nos últimos meses, eu acabei me envolvendo mais e acabei conhecendo mais uma parte da entidade que eu não conhecia. Mesmo sendo vice de administração, tem uma parte que a gente acaba não conhecendo, claro, que eu ficava restrita. Eu fui muito incentivada pela Aline, como é minha amiga de infância, né? Ela me incentivou muito para que eu assumisse o cargo e... a minha expectativa é grande, mas no sentido que eu vou ter que tentar conciliar minha vida profissional, entidade e vida pessoal, sem conseguir ter um equilíbrio entre as três. Isso vai ser o meu maior desafio. Aumenta a responsabilidade, né, agora na presidência e em um momento em que cada vez mais as entidades estão exercendo um protagonismo aqui na nossa região. A gente tem percebido isso em relação a diversas pautas que são discutidas e que, de alguma forma, SIC, Vale do Taquari e a ACIL acabam se envolvendo diretamente em relação a esse debate, que é importante, que é ouvir os empresários, os empreendedores e de que maneira que você enxerga a sua gestão agora, justamente nesse sentido, envolvendo atender as pautas dos empresários. Bom, na última gestão da SIC, eu também participava como diretor, eu estava no conselho. E o meu vice-presidente de administração é diretor jurídico da SIC. Então, na última gestão da SIC, a gente acabou se envolvendo bastante, se aproximando muito a ACIL e SIC naquela pauta da reforma tributária. Nessa eu estive envolvida, né? E agora nas concessões das rodovias. Então, o meu objetivo é aumentar esse envolvimento, tanto que na sexta eu estava na posse da Cassis e conversei bastante com o Gerson. Eu acredito que as associações comerciais locais tenham que se unir mais com o SIC, para temas regionais. E uma coisa que eu bato muito, que eu sempre falo, que a gente tem que pensar também nas empresas de pequeno e médio porte, porque que essas empresas muitas vezes estão desassistidas e precisam do suporte também. Então, a minha ideia é aproximar mais as outras associações e aproximar também das empresas micro e médias, então. E que são a maioria, né, Graciela? Isso. Esses dias eu estava lendo que 70% dos empregos são das pequenas e médias Exato. Empresas. Então, essas muitas vezes não estão representadas, porque elas se afastam um pouco. Então, desde que eu estou dentro da CIL, eu bato muito nessas empresas. As pequenas e a média, elas precisam, porque a grande acaba vindo para Porto Alegre, ou ela tem um contato direto com algum... Tem uma com a assessoria Assembleia. maior, né? Isso. E a pequena e média, ela precisa de mais... representatividade. Ela tem que sentir que a CIL representa ela e que faz alguma coisa para ela. Então, esse é o ponto que eu bato muito desde que eu estou lá dentro e agora eu quero incentivar mais. Graciela, acho que é importante traçar um pouco do seu histórico, dizer quem é a Graciela Black, como chega, né, à condição de presidente da ACIL, e uma outra situação que podemos abordar também é que a ACIL completou 100 anos agora. E é apenas a segunda mulher que está assumindo essa presidência. A gente vê a presença feminina também na nominata, né? De diretores, de vice-presidentes. Enfim, acho que seriam 2 temas que eu gostaria que você comentasse. Bom, vamos por etapas. A CIL, então, é uma entidade de 100 anos. Sou a segunda mulher. Eu acho que a minha responsabilidade aumenta muito. E não adianta a gente dizer que não existe machismo, tá? Não é ser feminista, é simplesmente ver a realidade, né? Então, às vezes, a gente tem que batalhar, tem que
ter mais força do que o homem para chegar no lugar e para conseguir conquistar as coisas. Então, tanto que na minha nominata são 37 pessoas, mas são 17 mulheres. Eu tive cuidado de que a mulher estivesse representada. Tem poucas mulheres que se dedicam ao voluntariado, porque ela tem a situação da casa, dos filhos, então ela está mais envolvida. Mas sempre existem mulheres que estão prontas para participar, tanto que eu tenho essas 17 comigo, né? É importante só fazer um parênteses que na gestão que está terminando o Christian Berg também as mulheres, né, em grande número, né, na diretoria. Em grande, mas a gestão da Aline tinha mais mulheres, tá? Então, uma coisa que... Então, é algo que já vem crescendo, né? É o que já vem crescendo, né? A mulher tomando seu lugar. Do meu histórico, eu entrei na JCI Lajeado em 2007. E ali que eu comecei a ter o gosto pelo voluntariado. Em 2010, eu entro na CIL, indicada pelo Sincovat. E ali eu fui trabalhando, ajudei nas feiras e fui passando de cargo. E acabou, então, agora sendo convidada para ser a presidente. É contadora? Sim, desculpa, eu sou contadora, tenho um escritório de contabilidade e eu tenho 16 pessoas que me dão suporte. E sem elas, eu tenho que sempre deixar claro, né? Porque elas me dão mais suporte do que família, porque elas têm que me ajudar a poder estar fora quando eu preciso. Graciela, esse é um ano de Expovale Construmóvel, né? E a tua experiência em outras entidades também e na própria ACIL devem, com certeza, né, te ajudar bastante nesse ano desses grandes eventos, né? Que teriam ocorrido, mas não ocorreram durante 2 anos em função da pandemia. Então, nesse ano, sim, teremos esses 2 grandes eventos. Eu gostaria que tu falasse em relação à tua expectativa em relação a isso também. E dessas tuas experiências, que, claro, juntando todas elas, com certeza vão te dar bastante suporte, né, na presidência da ACIL. Então, vamos começar. A gente tem a Jornada da Alimentação, agora final de abril. E aí depois, no final, mais próximo do final do ano, a Construmóvel e a Expovale. A nossa expectativa é grande. Esses dias nós estávamos conversando, não é que nós vamos dobrar o público, porque não tem como dobrar o público, né? Mas nós vamos aumentar o público, que vão ser 2 públicos distintos que vão participar, né? E a expectativa é bem grande, que a gente possa fazer uma super feira, né? Antes nós estávamos conversando sobre estacionamento, né? Eu tenho como diretora de eventos a Adriana Nunes Machado, que já esteve envolvida na Construmóvel, e até ela já começou a dar ideias da gente pensar em alternativas de estacionamento. Aí, em uma reunião que eu tive com a professora Evânia, nós trocamos mais ideias de alguns lugares alternativos e que a gente pudesse ter fácil acesso, né? Mas que a gente quer tentar uma solução, a gente não vai ter. Mas para minimizar esse problema, acho que a gente vai ter boas alternativas. Ainda não estão definidas? Não, dá para adiantar alguma coisa? Não está definido. Foi só feita aquela história assim, quem sabe a gente faz isso, quem sabe a gente faz aquilo. Como é que vai funcionar em relação à presidência? Porque tem normalmente presidente da Expovale e presidente da Construmóvel. Serão 2 presidentes. Como é que vai ser para definir quem é que vai bater o martelo para tomar uma decisão final? Já tem os nomes? Sim, o presidente da Construmóvel é o Johnny Zagonel e da Expovale o Miguel Arenat. Mas como os 2 já são há tempo, né, já previstos como presidentes, é muito tranquilo entre os 2, porque os 2 conseguem sempre conversar e entrar no consenso. Os 2 entram em um acordo, então acho essa gestão dos 2 muito tranquila. Então, quanto a isso já está... Quanto aos nomes, né? Quanto aos nomes já está definido. Então, nós precisamos pensar para os próximos, E né? desafio de unir os públicos, que tu falaste no início, o desafio né? é unir os públicos, e porque que são públicos um pouco diferentes, né? E a estrutura também, a organização dos espaços, né? Isso já está tudo definido? Sim, os espaços já estão definidos, né? E a comercialização também? Também, a Elaine já está fazendo a comercialização deles, até porque já tinham sido comercializados lá atrás, né? Então, estão sendo comercializados e boa parte já comercializada, Graciela? Já, boa parte. Eu não sei te dizer o percentual, tá? Eu conversei semana passada com a Elaine, mas assim, ela está trabalhando bastante nisso e está tendo uma boa aceitação já. Bom, gostaria também de aprofundar um pouquinho mais em relação a essa parte de eventos, mas um evento que está mais próximo. Você até citou há pouco em relação à jornada da alimentação. O Vale do Taquari, ele é conhecido também por ser o Vale dos Alimentos, em função das indústrias, da grande produção de alimentos que tem. Fala mais sobre esse evento, como que ele está sendo organizado. A gente sabe que as inscrições estão abertas, né? Do dia 26 ao dia 29 de abril, a 4ª jornada técnica do setor da alimentação.
Então, essa jornada da alimentação começou num grupo pequeno, né, num grupo de alimentos da Univates. As primeiras jornadas eram feitas no Hotel Vian e agora vai ser no Salão Social do Tiricaça. Lá vai ter tanto os estandes como as palestras. Na última reunião que nós estávamos, nós ainda conversávamos que daqui a pouco nós precisamos pensar para o próximo um lugar maior. Então, o lugar está sendo bem interessante, está sendo feita alguns espaços para palestras, mas pensando já para um próximo evento, um espaço maior. Graciela, em relação a alguns outros grupos que a CIL também tem, né? Tem o grupo que reúne as mulheres, focado nisso. Tem outros grupos também que, às vezes, algumas pessoas acabam não tomando conhecimento. Mas existem e prosseguem. Esses grupos, treinamentos, também são outras atividades, além dos grandes eventos que a CIL acompanha. A CIL tem os núcleos, né? A formação tem alguns núcleos. Era o núcleo da mulher empreendedora, da marcas. Tem um grupo núcleo de compras, então tem alguns núcleos formados, só que, então, algumas coisas que eu estou tentando mudar, eu criei, então, um diretor de núcleos, que é o Pedro Carlessi, com o objetivo de juntar esses núcleos para entender quais são, como funcionam, daqui a pouco unir os presidentes ou os coordenadores desses núcleos para poder dar mais um suporte para eles e tocar. Porque esses dias as mulheres do Fórum da Mulher Empreendedora vieram conversar comigo que elas estão com um grupo pequeno, com a pandemia reduziu muito. Então, acho que a gente pode fomentar isso mais, mas elas precisam ter um suporte, de ter alguém para quem recorrer, tem que ter, às vezes, eventos dos núcleos juntos para poder trabalhar expectativas ou alguma coisa que eles possam fazer. Graciela Black, presidente eleita, que vai tomar posse na sexta-feira como nova presidente da Associação Comercial e Industrial de Lajeado, você fala em criar um novo cargo. Eu gostaria que você falasse da escolha pelos nomes da sua diretoria, quantos que ficaram, quantos que saíram, e o que pretende dar sequência e o que pretende implementar de novo, porque eu já estou vendo de algumas novidades aí que a Graciela está querendo colocar em prática diante da presidência da CIL. Bom, algumas pessoas permaneceram, mas o que eu tive cuidado é de ter pessoas novas, porque o que a gente sempre percebe é que não tem pessoas novas para continuar, não existe, às vezes, sempre são as mesmas pessoas nos mesmos cargos. E a minha preocupação foi de que oxigenasse isso, né? Tivessem pessoas, a gente pode criar lideranças, a gente pode criar pessoas que possam auxiliar. Então, tanto que eu criei os dois cargos, esses que são a diretora de núcleos, o diretor de núcleos e o diretor de eventos, porque eu senti a necessidade, tá? Quanto ao que nós vamos fazer, em maio, nós vamos fazer um planejamento estratégico para poder alinhar tudo isso com esses vice-presidentes e os diretores. Os presidentes, a minha escolha foi de acordo com pessoas que eu conheço ou indicação do vice-presidente da área. Todos eles eu fiz o convite, ou fui conversar, ou enviei um WhatsApp, ou telefonei. Todos fui eu que fiz o convite. Todos eles aceitaram, gostaram da indicação, né? E como eu disse, né, são 17 mulheres, são muitas pessoas novas. Se a gente for olhar, eu estou olhando aqui a nominata, nós podemos citar com pessoas novas, então, o Pedro Carlessi, a Andressa Scapini, o Diego Florian, a Gabriela Stirmer da Silva, o Lucas Lengler, que foi presidente da JCI, o Eduardo Branquer Gravina, a Cíntia Agostini, Patrick da Silva, o Edson Witholder, que é do Gustavo Adolfo, a Ana Hermann, a Janaína Schneider da Univates. Então, nós temos várias pessoas novas aqui, né? Uma vice-presidente é a Laidete Brenner Miguel, que também não participava. Outro é o Nilton Scapin, que estava afastado por um tempo, e daí ele estava retornando. A Betina Durais, que também não participava. Então, tudo são pessoas novas que têm um trabalho diferenciado e que eu convidei para participarem dessa diretoria. Tem uma pauta que ela está bastante em alta, né? Que é a concessão das rodovias estaduais. Sim. Aqui do nosso Vale do Taquari. O que a Graciela tem acompanhado, de que forma a CIL vai estar presente agora, porque a gente sabe que a CIL está participando, inclusive teve uma reunião recente na CIL, né, promovida pela SIC, mas em conjunto com a CIL, para discutir, para buscar aquilo que o Vale do Taquari de fato necessita nas nossas rodovias, seja a 130, a 453, a 129 e por aí afora.
Quem tomou mais frente nesse processo foi o Christian, o vice institucional, que era da época, que era até agora o Ardêmio. Então, esses estavam mais envolvidos, eu não estava tão envolvida. Agora, eu tomo a frente disso com o meu vice, o Nilton Scapin, e com o Fernando Arena, que é diretor de integração regional. Então, a partir de agora, nós vamos conversar e ver se vamos tomar na mesma linha ou como nós vamos proceder. Mas vai ser uma conversa para nós nos inteirarmos bem e seguir o caminho. Bom, a posse da diretoria, então, acontece na próxima sexta, às 19h30, no Salão de Eventos da ACIL. Obrigado, Graciela. Obrigada, eu. Obrigada, Graciela. Boa sorte nessa nova etapa. Muito bem. Graciela Black, desejamos todo sucesso para a ACIL, que é uma entidade muito importante aqui da nossa cidade, protagonista e cada vez mais nos assuntos de debate público. Inclusive, eu acompanhava o evento na SIC, e que também tem uma grande responsabilidade aqui no nosso Vale do Taquari, um comentário que se fazia era o seguinte: se nós não temos, nesse momento, representantes político-partidários, pelo menos a força do nosso empresariado é que coloca as pautas importantes aqui para o Vale do Taquari, e cabe a entidades como a CIL, como a própria SIC, serem os propulsores, os protagonistas desses assuntos aqui na nossa região. 11h01, 22 graus e 5 décimos é a